Olá, o cafénapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, só Brasília, voltam a falar sobre o tema a imprensa alternativa, ou aquela nobre tentativa de fazer o jornalismo plural, ouvindo todas as vozes, todos os setores, e não apenas um setor privilegiado da sociedade. É bom se dizer que essa imprensa alternativa, ela funcionou com muita força nos governos militares, sobretudo a partir de 1964. Todos nós nos lembramos do Pasquim, que chegou a 220 mil exemplares, aquele jornal do Rio de Janeiro. Depois foram brotando os jornais aqui e ali, como a Opinião, que também foi um grande jornal de alternativo, atingindo todo o país, todos os estados da federação. Depois teve o Movimento e outros jornais, como o COR, Jornal do Rio, o Binômio, lá de Belo Horizonte, e muitos outros. Nós procuramos, então, um ícone ainda vivo, em plena atividade e cheio de ideias para falar ao Café na Política desta semana. Ele se chama Raimundo Pereira, que criou a Opinião. Aliás, foi chamado pelo diretor Fernando Gasparian, empresário que decidiu construir um jornal alternativo, e em seguida brigou com o próprio Fernando Gasparian por questões ideológicas e fundou o seu próprio movimento, que é um jornal chamado Movimento, que teve uma rede de correspondentes e jornalistas espalhadas pelo Brasil que atingiu 285 pessoas. Vamos ver o que diz o Raimundo Pereira. Raimundo, essa coisa de jornalista é uma coisa que você leva pela vida inteira. Eu estava vendo sua biografia, você começou aos 12 anos de idade, já era cronista esportivo, uma coisa assim, Exatamente. Então, e hoje já está com mais de 70 e continua escrevendo, e não para de escrever, Isso é o quê? É um vício? É uma determinação? Como é que você classificaria isso? Em parte foi um acidente, porque eu estudei tecnologia, não é isso? engenharia. Engenharia. Estudei engenharia, estava me formando em 1964 como engenheiro aeronáutico. É lá no ITA, né? E aí fui expulso da escola. Isso em que cidade mesmo? São José dos Campos. São José dos Campos. O centro técnico da aeronáutica fica em São José dos Campos, São José dos Campos, fica dentro. Uhum. Então eu fui expulso em 64. E aí, porque eu gostava muito de escrever, já escrevia no jornalzinho da escola, estava ligado a isso. Então, já em janeiro de 1965, eu me tornei jornalista profissional. Em 65. Eu fui expulso em março, Fiquei uns tempinhos preso. Foi preso, mas não chegou a ter os direitos políticos cassados, não, né? Não, era um peixe miúdo, um estudante, meio anarquista e tal. Então aí fui preso e fiquei uns tempinhos preso. Depois fiquei trabalhando em São Paulo e aí achei um emprego numa redação. Aí comecei. E sou jornalista. Redação de quê? Chamava-se O Médico Moderno. Ah, tá, era um jornal mais profissional, uma revista para médicos. Uhum. Eu fazia uma parte mais light, fazia assim, entrevistas com médicos, hobby de médicos, umas coisas assim. Certo. Então, aí você se tornou jornalista a partir daí quase que acidentalmente, Acidentalmente, porque... mas porque você era mais do que jornalista, era político também, era um militante político, era isso ou não? Não era bem assim. Uhum. Tanto que eu nunca tive esse tipo de atividade, de fazer militância política, certo? Certo. Eu sempre... Primeiro, na escola tinha isso, quer dizer, eu estava fazendo um curso de engenharia, ia me formar. Depois, já entrei na
profissão de jornalista, trabalhava o dia inteiro. Eu ainda concluí um curso de física para ter o diploma, porque o meu diploma só foi sair agora há poucos anos atrás. Me deram um diploma pela anistia, né, de engenharia. Agora, isso também foi importante para o jornalismo, né? Porque o jornalista, ele tende a ser muito assim, né, largadão, não... E a física, né, ele te sistematiza o estudo, metodiza. Eu gostei muito de ter feito física, então me formei na USP, mas já num curso noturno, e já trabalhando como jornalista profissional, né? Então, entrei na grande imprensa por essa minha qualidade, porque eu fui ser editor de ciências de Veja. Ah, tá certo. Mas antes eu já tinha trabalhado na Folha da Tarde. Fui editor de texto. Folha da Tarde, que era da Folha de São Paulo, né? Existia, né? Tinha a Folha da Tarde. Né? Num período ali, antes do AI-5, que a Folha tinha um jornal que, de certa maneira, o público-alvo era um público mais do movimento estudantil, gente progressista e tal. Então a Folha montou um jornal com uma redação. Tinha Frei Beto, tinha o Luiz Eduardo Berlino, que depois foi morto pela repressão, o Tunico Ferreira, que eu vim conhecer da universidade, que ele também era da FAO e coisa assim, né? Então foi essa a minha carreira. Eu entrei na Veja para fazer ciência. Até fiz eu entrevistei o Wernher von Braun na época da viagem à Lua. Fui aos Estados Unidos pela Veja fazer a cobertura da viagem espacial. Fizemos um livreto que a Veja publicou, e era semana após semana até a data da descida do homem na Lua, que foi um sucesso. Daí você foi para a realidade, né? Abrir a realidade. Não, aí eu tive uma experiência muito excepcional, porque eu era, digamos assim, um redator experiente da Veja. E teve a crise da morte do Costa e Silva. Eu formei, a pedido do Mino Carter, eu formei uma equipe para cobrir a doença do Costa e Silva, que deixou os militares meio sem rumo, porque não tinha se escolhido um sucessor, né? Então, uma equipe com o Luiz Gutenberg, com o Hélio Gaspari, com o Dirceu Brizola, com o Almir Gachardoni, grandes jornalistas. Eu coordenei aquela equipe. A Veja estava numa crise muito grande, né, de achar um rumo e tal. Ela se tornaria uma revista política. E nós achamos esse rumo, porque a censura era muito pouca, porque os militares brigavam entre si, então ninguém mandava. Então nós tínhamos gente nas 3 alas que se digladiaram para escolher o sucessor do Costa Silva, né? Que foi ganha pela turma do Médici. Então depois nós fizemos uma matéria importante também na história da Veja, que foi torturas no Brasil, que alguém lá do Médici disse que o presidente não admitiria torturas. Nós demos uma capa de Veja com aquilo. Depois fomos em cima e o Buzaide disse que iria apurar, porque o Buzaide também não foi na onda da nossa capa. Disse que iria apurar, e nós fomos apurar. Fizemos um dossiê grande. Tem uma capa de Veja que a revista, a própria editora Abril se orgulha de ter feito. Fomos nós, essa equipe desse jornalista que eu lhe falei. Então aí tive uma certa fama por causa disso, por ter sido coordenador dessa equipe. E aí depois fui chamado pelo Gasparian para fazer o Opinião. Tá, você já tinha passado pela realidade já, não? Eu fiquei um tempo, eu saí da Veja, fiquei 2 anos trabalhando como editor da Realidade. Fizemos 2 edições grandes. Aí depois você foi para a Opinião, né? Depois eu fui para a Opinião. E agora, o que dizer da imprensa alternativa hoje praticada no Brasil, sobretudo pelos blogs e os sites na internet? Os vídeos no YouTube e outros canais de vídeo e de som e de podcasts. O Raimundo Pereira tem uma visão específica sobre isso. Ele acha que essa multitude, essa multiplicidade, né, de vozes, ela precisa
precisa se articular, né, para produzir algo mais elaborado, porque, segundo ele, jornalismo é uma coisa de responsabilidade, você não pode ficar atirando a esmo. Por isso, Raimundo Pereira está agora empenhado em um outro projeto, que é reunir pelo menos 40 pessoas para fazer um site, um grande movimento jornalístico para tentar reavivar aquela imprensa alternativa dos velhos tempos. Então, Raimundo Rodrigues Pereira, você então parte para o jornalismo alternativo, né? Que é uma coisa meio romântica na época e muito perigosa também, né? Porque era um regime militar, né? Um regime militar, mas de qualquer maneira aquilo era uma aventura jornalística quase que inédita no Brasil, né? Que foi com o jornal Opinião. São duas coisas distintas, que o Opinião era o jornal de um grande empresário, né? Fernando Gasparian. Gasparian, pessoa de enormes méritos, foi o único líder sindical, patronal, caçado pela ditadura, né? Então, com aqueles trabalhos que eu fiz, o negócio das estruturas, as revistas Realidade, que tiveram um impacto grande, a Realidade da Amazônia, nós ficamos quase um ano trabalhando, né, com um grupo de fotógrafos e de repórteres. Também tinha repórter de guerra, não é? Foi uma coisa assim muito Vietnã, impactante. teve uma turma que foi para o Vietnã, não é isso? Isso é a realidade, né, no geral, mas eu fiz basicamente na realidade esses 2 anos, 2 trabalhos. Não, 2 anos. Então, voltemos à Opinião, então. E aí, então fui para a Opinião. A Opinião era um jornal do empresário, como eu te falei, o Gasparian. Foi muito importante, porque nosso colunista político era o Fernando Henrique Cardoso, né? Fernando Henrique, né? Fernando Henrique. Nós tínhamos... Tinha Nalvé Forte também, essa turma que toda que saiu. Um monte de intelectuais, né? Nelson Nex Sodré, Chico Buarque também estava lá, não? Chico Buarque foi depois para o movimento. Então, depois houve um desentendimento lá na Opinião. Aí houve a tal da dissidência, né? Não foi. Foi assim. Houve uma divergência política entre nós, da redação, que eu representava, e o Gasparian, em relação ao governo Geisel, né? Isso se agravou e aí ele resolveu me substituir no cargo. Então saiu toda a equipe e foi fazer o movimento. Então nós fizemos um movimento nacional, nos juntamos com uma série de deputados do Grupo Autêntico do PMDB. Nosso chefe de sucursal em Brasília era o Chico Pinto, deputado, tinha sido caçado pelo Geisel, né, por causa teria sido uma ofensa ao Pinochet quando ele... Eu lembro. Morreu também, né? Faleceu. Chico faleceu. Fizemos um conselho editorial com grandes figuras da vida política e cultural brasileira. O Chico era um deles, né? O Fernando Henrique também foi nosso conselheiro. O Orlando Vilas Boas, o presidente do Sindicato de Jornalistas de São Paulo, Audálio Dantas, né? Hermílio Borba Filho, de Pernambuco, né? Edgar da Mata Machado, de Minas. Enfim, então fizemos um conselho importante e fizemos uma coleta de dinheiro pelo país. Mais ou menos uns 500 sócios, né? O então empresário da Hidrobrasileira, Sérgio Mota, foi o nosso administrador secreto. Agora vai ser feita homenagem a ele em São Paulo. O Sérgio Mota é o ex-ministro das Comunicações, né, do Fernando Henrique. O Sérgio, como nós chamávamos, ele foi... Eu acabei de ver, porque vai ter uma homenagem a ele agora, dia 26 de novembro, no sábado da Resistência, lá no antigo DOPS de São Paulo. E eu vi, porque uma mulher dele me mandou umas caixas com a contabilidade do movimento, assim, a cada 2 meses. Ele, o Tunico e eu nos reunimos e ele fazia os relatórios, tem todos os relatórios das contas.
Movimento era um jornal enorme, né? De repercussão. Ele chegou a atingir mais de 50 mil exemplares? Não, né? Ele chegou a vender em bancas, fora assinaturas, 38.700 exemplares. Né? Número sobre o Geisel no Mar de Lama. Ah, tá. Foi aquele da mordomia, né? Aquelas... Não, foi uma coisa depois, porque quando surgiu uma dissidência militar, o Euler Bentes encampou isso como uma candidatura. Buquerque Lima, aquele negócio, né? Buquerque Lima era antes. Era o Geisel, depois o Hugo Abreu. Lembro. Saiu também como dissidente. Nos passaram um monte de denúncias. Essa edição foi uma edição de escândalo, né? Mar de Lama, envolvendo o Geisel. E o Tunico, que era o nosso diretor responsável, foi processado lá. Nesse livro aí tem a foto dele no tribunal, na auditoria de São Paulo. E depondo a favor dele o Paulo Brossard e o próprio Hugo Abreu. Foi depor a nosso favor. Que ótimo. Então o movimento foi, assim, a Assembleia, uma das últimas grandes assembleias. Eu estava até examinando aqui o material. Tem um relatório, eram 285 pessoas no Brasil. Nós temos representação, vendas e redação em 17 cidades brasileiras. Redação em São Paulo, sucursal no Rio, sucursal em Belo Horizonte, sucursal em Brasília. Coisa que uma revista como Carta Capital não tem, né? Pois é, essa aí é uma coisa, né, que é mais moderna, né? Hoje está todo mundo meio isolado nos blogs, nos sites, tem tido muita repercussão, né? Mas o Lenin falava que o jornal, né, daí foi que ele decidiu criar o Právida, o jornal organizava a militância, né? No caso, não era o caso de vocês, que eram mais jornalistas militantes políticos que acabavam se tornando políticos, né, indiretamente. Mas o Lenin dizia o seguinte, que o jornal é que organiza. Por quê? Porque ele faz justamente essa rede, né, de comunicação, né, que é uma coisa muito difícil. O jornal impresso ele teria de ser distribuído, né, aquela coisa física. E é uma coisa que é muito difícil. O Brasil é muito grande, né, 27 estados, você distribuir e jornal é complicado. E hoje a internet é mais fácil. É mais fácil ainda que haja mais concorrente, né? Aí tem aquele turbilhão de gente trabalhando de blogs, você tem milhões de blogs. Então, é essa parte justamente que eu estou querendo chegar, que é como fazer jornalismo alternativo hoje no Brasil. Claro que a partir da internet, tanto é que seu livro, né, será agora lançado, já foi lançado por e-book, né? Eu estou trabalhando. Ainda está trabalhando, tá certo. Estou trabalhando porque tem o final e depois vou fazer uma revisão. Eu acho que eu vi 7 capítulos no Brasil 247, né, .com. Bom, só para lembrar um pouco, o Raimundo Rodrigues Pereira, ele também lançou um movimento aí do Retratos do Brasil, que ele vai falar daqui a pouco sobre, né? Que foi uma coisa mais recente, mas que não teve a abrangência, ou pelo menos a repercussão do movimento nem da opinião. Então já vamos falar sobre isso, sobre o Retratos do Brasil, e aí a gente passa para falar sobre a realidade atual do momento político. Isso. O Retrato do Brasil foi uma iniciativa que nós tomamos porque nós vislumbramos que a internet ia transformar radicalmente as comunicações, né? Então, nós começamos o Retrato do Brasil com um site e com um acordo com a Caros Amigos. Nós fazíamos um site dos fatos mais relevantes do dia, no Brasil e no mundo, nas várias áreas do conhecimento. Isso durou alguns anos. E fazíamos reportagens com parceiros de uma revista antes, que era uma revista do Breno Altman, um pessoal lá, e fazia imprensa também.
E depois fizemos com Carlos Amigos, fizemos uma reportagem que, aliás, teve grande repercussão, porque foi... o texto era o Carlos Azevedo, um antigo repórter da Realidade, e as fotos eram do Sebastião Salgado. Então teve a matéria, o Muro Americano. Eles foram da costa leste ao Golfo do México, contando a história do muro. Até dá para fazer uma agora se o Trump ganhar, tentar fazer. Bom, depois nós seguimos uma trajetória, assim, explorando um pouco as oportunidades que surgiam. Resolvemos lançar o Retrato do Brasil porque tivemos apoio publicitário do governo Cristóvão, do governo da Prefeitura de Belo Horizonte, com o Célio de Castro, e do governo do Rio Grande do Sul, com o Olívio Dutra. Nossa redação é barata e tal, mas fizemos uma revista, primeiro chamava Reportagem, depois chamou-se Retrato do Brasil. E nesse tempo fomos nos mantendo, o site perdeu importância e nós fizemos um trabalho que nós terminamos o trabalho do Retrato do Brasil, da revista, nesse começo de ano. E estamos nos preparando para lançar agora, em outubro, uma nova campanha para reorganizar o projeto, para percorrer o país de novo, falando dessa conjuntura e exatamente dessa situação que você está apontando. É uma conjuntura de dispersão, né? De excesso de informação, não é de falta, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você vai fazer alguma coisa, entender alguma coisa melhor, aprofundar, você não acha, né? Esse trabalho que nós fizemos, eu, mais um repórter, mais uns coletivos que me ajudaram, os créditos estão dados lá, nós fizemos um trabalho de entender a questão do impeachment objetivamente, quer dizer, o impeachment ele acabou se desenvolvendo e sendo provado, não dentro do espírito da lei, né? Porque a lei mandava investigar os crimes de responsabilidade. Se criou no Senado uma comissão para estudar as provas. Nós acompanhamos isso, fizemos um arquivo de todos os depoimentos. Vimos que os acusados não era um inquérito que o Senado fez para provar os crimes, porque a acusação, que é quem prova normalmente, né, tinha duas testemunhas. Eles não queriam acusar nada, eles queriam só ganhar tempo. Condenar a Dilma pelo chamado conjunto da obra, né? Por razões várias aqui, pela cronologia, eu vou fazer um texto final montando como o estudo se armou, né? Pelo lado do TCU, pelo lado do Ministério Público de Contas, pelo lado do Congresso, pela Janaína e o Reale e os partidos, né? Aquilo foi tudo pouco a pouco, né? Primeiro tomaram conta do Tribunal de Contas, depois controlaram mais ou menos o STF, e o Congresso já tinha sido eleito com quase 2/3, né, de maioria conservadora, né, de maioria francamente vinculada às igrejas, às empresas, um Congresso que, nas condições de 2014, não teria tomado essas decisões. Mas a situação econômica ela foi se agravando enormemente, de 14 para 15, né? Você saiu de um crescimento que era praticamente uma estagnação, né? 0,1% em 2014, com todas as previsões, não era só o governo, o mercado, todo mundo, prevendo que em 2015 ia se crescer menos, pouco menos que 2%, tanto o governo como a pesquisa dos mercados, as grandes consultorias, né? E o negócio afunda. E, como se vê, nós provamos num desses artigos, nós mostramos que o relatório Anastasia, que tenta dar o contexto disso, deformou grosseiramente os fatos econômicos. Nós publicamos os dados
nos quais ele se baseou para mostrar que ele tinha feito uma adulteração grosseira nos fatos. Essa crise não é a primeira, não é a maior, não é nem a maior nem a primeira. O Brasil já teve várias crises de crescimento abaixo de zero. E que não foi só o Brasil, né? A Argentina teve o mesmo problema, o Equador teve problema que era também controlado por governos populares, né? A Bolívia aqui, né? A economia capitalista é um processo cíclico. Todo mundo sabe, quem estudou minimamente o desenvolvimento da economia capitalista no Brasil sabe que nós tivemos uma recessão, a recessão que derrubou o regime militar, sim, básica é de 81 a 83, 2 anos de crescimento negativo nos padrões de agora e um ano intermediário em que ela mais ou menos cresceu zero, quer dizer, foram 3 anos também. O Fernando Henrique, idem, né? 98, o crescimento é quase zero, depois 99, 2000, são crescimentos em torno do zero, né? Então é uma queda grande. Então, esse contexto, o povo, como dizem os italianos, né? Piove, governo ladro. Se tem um fenômeno que desagrada um bando de gente, o cara tem que culpar alguém e o governo é geralmente o responsável, né? Então, nesse contexto, vários interesses foram se juntando aos poucos, né? Foram se criando movimentos e o PSDB foi o último a aderir, né, plenamente e trazer o Reale Júnior, que é, digamos, é a figura do grande jurista e tal, que no começo era mais ou menos sozinha, a Janaína Pascoal. Não, ainda pegaram o Bicudo. Bicudo. A Janaína pegou o Bicudo. Eu estava revendo aqui para essa cronologia o que ela tem de loucura e o que ela tem de trabalho. A Janaína foi uma batalhadora desse negócio, né? A despeito de todo o seu jeito de, assim, estabanado, né? Ela desempenhou um papel essencial. Eu acho que ela representa mais o que o povo começou a achar. Você andava nas ruas e você viu o sujeito dizendo que a solução era tirar a Dilma, essa mulher, até vinha acompanhava até de xingamentos, né? Na rua você ouvia isso, né? Então, nesse contexto, eu estou dizendo, né? O jornalismo, ele fica uma coisa, os que estão naquela onda, né? E que tem meios para insuflar aquela onda. Vou te dar um exemplo. Eu sou leitor do Estado de São Paulo há anos. Considero o Estado de São Paulo o melhor jornal diário do país. É um jornal reacionário, não tem nada a ver com o que eu penso. Mas tem um corpo de repórteres grande, tem um grupo de intelectuais grande, tem opiniões que não são, assim, sacadas do ar, estão tiradas da conjuntura, né? Para minha decepção, o Estadão não fez nenhuma, eu digo nenhuma, isso é uma vergonha para um jornal do qual eu sou assinante há décadas, nenhuma cobertura da Comissão Especial do Impeachment. Os 40 depoimentos que foram feitos da defesa, porque a acusação só tem 2, e esses 2 que acusaram, seus depoimentos estão sob suspeita, porque o Júlio Marcelo foi rebaixado da categoria de testemunha para informante, e o Antônio Dávila, o outro, foi acusado e a defesa vai tentar processá-lo, porque ele fez um papel inacreditável, porque a pessoa que no TCU recebeu o pedido do Júlio Marcelo foi quem redigiu o pedido, né? Se viu isso no primeiro dia do julgamento final do pleno do Senado, né? Tá. Raimundo, nós temos um problema de ditadura do tempo
E vamos partir para o final, que é justamente essa da batalha da informação ou da batalha pelo relato, pela narrativa. A batalha da informação, o que deve ser feito nessa época de internet, de instantaneidade, de bilhões de informações e contra-informações surgindo a todo momento, e o internauta e os ouvintes, os telespectadores e leitores sendo bombardeados também? É assim, o que eu acho, estou te falando de um texto que nós estamos fazendo para começar a discutir a partir de outubro, ao longo dos próximos meses. Primeiro você precisa ter um rumo. Como dizia o Sêneca, se você não sabe para onde você vai, não tem vento que ajude, né? Então, nós achamos que o trabalho nosso desses anos todos tem um norte que é pouco observado. Por exemplo, o governo do Partido dos Trabalhadores não o observou. Nós defendemos uma imprensa nacional, democrática e popular. Não basta ser democrática e popular. O Brasil é um país expoliado brutalmente. Para você ter uma ideia, o governo Temer está prevendo, está no projeto da lei orçamentária de 2017, o pagamento de 870 bilhões de reais de juros sobre o endividamento público. Acaba de ser derrubado um governo por decretos no montante de 1,7 bilhão, que, examinados friamente, não foi praticada ilegalidade neles. Mas, num orçamento em que você paga 870 bilhões de reais de juros, que é um acréscimo de mais ou menos 30% em relação ao ano passado e o ano anterior, é um absurdo. Você dizer que o país foi desequilibrado porque você gastou 1,7 bilhão de reais. E você precisa ver isso, porque as pessoas, o pior cego é o que não quer ver. Então, nós nessa carta também nós estamos mostrando. Porque o problema foi esse, né? Os setores populares, os progressistas, eles perderam a batalha informativa. Sim, perderam a batalha que a Cristina Kirchner lá na Argentina chama de relato, né? E ela se preparou bem, né? E preparou realmente a militância, tanto é que a população lá, depois de ter eleito o Macri, né, que se tornou, e todo mundo sabia, um governo super autoritário, está reagindo, né? Então, essa é a questão da batalha informativa. O que é que devemos fazer aqui no Brasil para recuperar forças e enfrentar essa nova realidade que você está apontando? Nós precisamos de gente, porque jornalismo não é uma questão de eu acho. Jornalismo é uma coisa limitada, né? Porque você não fica 20 anos estudando um assunto para pegar a verdade suprema dos fatos. Você trabalha o dia a dia, mas com grande honestidade. Então você precisa ter gente que saiba ver o dia a dia. Você precisa de uma equipe. Você não faz jornalismo sozinho. Você não faz jornalismo sem recursos. Então nós estamos numa campanha que nós achamos que é preciso. Estamos nos dando um prazo de aí, digamos, 2 anos. Mas você precisa juntar uns 40 profissionais com capacidade para analisar, acompanhar o dia a dia, não ficar espalhando boatos ou versões de fatos que precisam ser investigados. Quando nós vimos que a questão das contas do Brasil, do governo, era um problema, fomos estudar. E passamos dias e dias estudando. Nós não tiramos as conclusões dessa série que nós fizemos, assim, do ar, com um pauzinho, né? Nós tiramos do estudo. E precisa ter gente que tenha respeito à realidade objetiva e alguma compreensão sobre em que cenário você está metido.